Olá, pessoal, a paz do Senhor, professor Sérgio aqui gravando mais um conteúdo. Esse conteúdo que é subsídio para as lições bíblicas dos jovens do Ministério de Santo André, onde nesse trimestre estamos estudando o livro de Atos, né? Uma perspectiva da juventude que sai para as faculdades, para o campo, para o mercado de trabalho, que tem ali os seus desafios diários. E como? Como que nós, enquanto igreja, podemos ser relevantes, né? Desde a nossa segunda gravação, nós estamos tratando sobre a temática por que que o Espírito Santo nos enche, é uma pergunta, né, a ser respondida. E na lição 3 nós vimos que ele nos enche para vivermos em comunidade. Na lição 4, a anterior, nós vemos que ele nos enche para termos ousadia para anunciar Jesus, ousadia e coragem. E na lição de hoje nós veremos, estudaremos, trocaremos aqui ideias na perspectiva de que somos cheios do Espírito Santo para manter uma vida de oração. Eu sou o professor Sérgio, diácono na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André, e quero aqui compartilhar com vocês esse subsídio, porque assim Deus permitiu. Quero compartilhar aqui com vocês os meus slides, lembrando que esses slides aqui eu já mandei no grupo de professores, né? E então você pode usá-lo, pode consultá-lo, pode apresentar na sua aula, é subsídio do CAPED, né? Eu produzi, mas estamos aqui utilizando o canal do CAPED, então é para o seu uso, professor, né? Então, a oração muda tudo, e eu parafraseei toda a lição com essa frase: poder, relevância, impacto na oração, da oração na vida cristã. E aqui nós temos o sumário do que estudaremos, né? Conversaremos sobre o poder transformador da oração, a estrutura bíblica, apesar de não ser reza, mas a Bíblia nos dá caminhos, né? O alinhamento, a oração é um alinhamento com o coração de Deus, com a vontade do Senhor. A oração como uma fonte de coragem, e a oração e exemplos na Bíblia, e claro, Jesus, o nosso maior exemplo. O nosso texto-chave vai dizer o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Veja só que nesse próprio texto já pressupõe o porquê somos cheios. Somos cheios para, de forma corajosa, anunciar a palavra de Deus. Somos cheios para ter uma vida de oração, né? Então, veja que à medida que as aulas estão sendo desenvolvidas, nós estamos colocando nesse bojo, né, dessa pergunta, por que somos cheios, por que o Espírito nos enche, muitos pressupostos. Então, o pressuposto da comunidade, o pressuposto da ousadia e da coragem, e hoje o pressuposto da oração, né? Então, o que é oração? Qual o poder da oração? O primeiro ponto aqui que eu quero tratar é o poder transformador da oração. E aqui eu quero fazer menção de 3 artigos que eu pesquisei para embasar esse ponto, muito interessante. A jornalista Rosimeire Braga, ela escreveu um artigo para uma revista científica, né, da UNASPA, onde ela vai colocar, por meio de utilizando fontes como como livros de referência mundial do Dr. Howard Koenig, que tem mais aí de 40 livros publicados, mais de 300 artigos científicos, sobre a oração na saúde, né? Então, é interessante que grupos de pesquisas no Brasil, ligados à Universidade de São Paulo, à USP, né, ligados ao Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, têm estudado o poder da oração
no que eles chamam na prevenção e na cura de problemas de cunho emocional e até mental, né? E aí, segundo a matéria da jornalista, ela ouvindo o doutor e cardiologista pela Faculdade de Medicina da USP, Roque Marcos Savioli, ele e outros estudiosos da área, né, que já publicaram livros, dizem o seguinte, que a oração, eles ouviram mais de 2.000 pessoas ali, e elas perceberam o quê? Que as pessoas dentro desse grupo que oravam, que tinham um hábito diário de oração, eram pessoas que sofriam menos de ansiedade, eram pessoas que tinham uma saúde mental melhor, né? Não só em solo brasileiro, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a pesquisadora Laura Laura Pence, né? Ela escreveu também um artigo intitulado Desvendando a Relação entre Oração e Ansiedade. Ela é da Universidade do Texas e ela também, de forma empírica, chegou a uma conclusão de que as pessoas que oravam tinham uma saúde mental melhor, né? Corriam menos riscos de depressão, de ansiedade e até mesmo de mentalizar o suicídio. E aí ela fez uma proposta em 2021 para que nas terapias incluíssem ali a oração, né, como algo. Por que é importante isso? Né? Segundo a jornalista Rosemary Braga, as pessoas que fazem parte desses grupos de pesquisa chegaram à conclusão de que uma vez que eu oro, eu tiro de minha carga de sobre a carga e entrego a alguém que pode resolver. Então, quando eu oro, eu estou entregando a Deus o meu problema e ele pode resolver. Se não resolver dando a solução, ele pode resolver me dando, me aliviando, me curando naquele momento, me dando paz, né, naquela situação. Então, eis a importância da oração aí como uma ferramenta de transformação emocional. Por isso que Jesus falou, né? Isso eu vos disse para que vocês não fiquem ansiosos, né? Então é muito importante. A oração também, ela fortalece a igreja enquanto comunidade, né? Não, a falta de oração traz fragmentação, traz divisão. A oração, ela traz benefícios como a unidade. E o impacto espiritual, que seria o impacto no sentido de que a oração, ela enche a igreja. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora, né? E aqui nós temos um grande desafio da oração para esse século, né? 21. O primeiro desafio é o desafio da espera. Orar implica ou pressupõe espera. E nós vivemos períodos onde as pessoas não querem esperar mais, principalmente com esse evangelho fast food que se oferece, esse Deus do já, do agora. E assim, gente, Deus não é assim. Às vezes eu orarei por uma situação e pode demorar anos. E pode ser que o Senhor só responda quando eu morrer, entendeu? Porque o pessoal tem o hábito de dizer assim que quem tem promessa não morre, né? Não, gente, quem tem promessa morre. A promessa de Deus não morre, né? Então é muito importante. O desafio da pressão, né? Os jovens vivem constantemente impulsionados aí pela busca pela melhor faculdade, ou melhor porta de emprego, e isso vai gerando pressão. Então é muito importante ter uma vida de oração. E, claro, a oração como algo não só tradicional, como uma tradição, mas ela tem que estar conectada às práticas e aos impactos do meu cotidiano, né? Então, e por fim, a oração, ela é um alicerce, deve ser um alicerce nas minhas decisões, ok? Qual que é o contexto dessa oração de Atos 4? Ela começa, essa oração poderosa acontece, se mover de oração acontece por conta de um milagre, né? É muito interessante que hoje tentam se fazer a comunhão virar oração e estudo bíblico.
Então, quando falamos de comer, falamos de comida mesmo. Falamos de comer algo, de beber um suco, um refrigerante, comer um pão e trocar ideias, né? Mas, na verdade, na igreja primitiva, a oração e a pregação levavam ao partir do pão. Então, às vezes nós invertemos, né? Mas no caso aqui, essa oração de Atos 4, a fonte dela é um milagre. Milagres são bons, mas podem trazer também aí muitas perseguições, né? Aquele milagre de Atos 3, do 1 ao 10, que nós estudamos na aula passada, gerou uma grande comoção e irritação por parte das autoridades religiosas. E o que aconteceu? Pedro e João foram ao Sinédrio. E aí são interrogados, são proibidos de pregar, mas, claro, isso não parou, né? A reação imediata deles, após ali saírem, foi pregar o evangelho com mais firmeza, com mais ousadia. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito pregam com ousadia, não temem, né? Então, só para nós refletirmos aqui, a oração, a igreja primitiva, estabeleceu um padrão crucial de dependência divina em tempos de crise. A oração era a primeira resposta, não o último recurso. Isso é interessante. Hoje, quando acontecem os problemas, o que nós fazemos? Primeiro, o WhatsApp sabe, o status do WhatsApp, o status do Facebook, do Instagram, o feed do Instagram. Todo mundo sabe do problema, menos aquele que pode resolver, que é Deus. Ele é o último a saber e quando sabe, né? Ah, Sérgio, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas quer ouvir nossa boca. Por isso, a importância da oração, né? Então, diante desses perigos, das pressões, não deixe a oração como último recurso, mas como um primeiro recurso, a priori de tudo, né? E a oração para a igreja primitiva e para nós, ela pode ser uma fonte de direção. Na escolha, né, no caso está tratando de igreja ali primitiva, escolha de lideranças, escolha para os trabalhos da igreja, de intercessão, de envio, né, em Atos 13, nós vemos que enquanto oravam e jejuavam, a liderança de Antioquia foi orientada a separar Paulo e Barnabé para a missão, ali inaugurando uma nova fase da missão e da evangelização na igreja primitiva. Então, isso é muito importante, né? E aqui eu quero citar duas frases muito interessantes. Essa do Tim Keller vai dizer o seguinte: a oração é tanto um dever quanto um privilégio. Ponto. Oração é um privilégio? Posso falar com o Criador, mas ela é um dever. E é o meio pelo qual o nosso coração se alia com o coração de Deus. Nós temos o hábito de achar que nós oramos para mudar Deus. Não, gente. Não e não. A nossa oração, na verdade, a oração, ela nos alinha à vontade de Deus. Então, quando Deus responde positivamente a oração, é porque o nosso coração, a nossa vida, está alinhado com aquilo que é bom, belo e agradável em Deus para nossas vidas. E aqui são as estruturas de uma oração conforme o modelo de Atos, tá? É o único? Não. Há vários, mas esse modelo aqui é encontrado, por exemplo, compartilhado ali no Salmo, na oração do Pai Nosso e em outras orações bíblicas. Primeiro, um reconhecimento de quem é Deus, uma adoração. Hoje, na verdade, nós já começamos nossa oração, Deus, eu quero, faz, dá, e o Senhor precisa ser reconhecido na nossa oração. Então, professor, ensine o seu jovem a adorar, a oração é um momento de adoração também. A oração é um momento de fundamentação bíblica, né? Nós vemos que, na sequência, eles citam uma passagem da Bíblia aplicando aquele contexto. Então, quando você for orar, leia a Bíblia. Ler a Bíblia nos faz orar certo. Opa, eu estou passando por esse momento, aonde, qual passagem bíblica eu posso fundamentar a minha oração? E o realismo, tá? Eles admitiram a realidade da perseguição. Isso é muito importante, pessoal. Eu já ouvi pregações, já vi pessoas dizendo mais ou menos assim, olha, fala que tá bom,
né? Não, nós temos que dizer em todo tempo que está bom, e usam como exemplo a mulher sunamita. A mulher sunamita foi verdadeira na sua oração e na sua fala. Eu vou explicar o porquê. Quando Elias se hospeda na casa dela, ela hospeda Elias, Elias pergunta: o que, que você quer? E ela fala: olha, meu senhor, não quero nada. Percebi que você não tem um filho. Deus vai te dar um filho. Aí o que, que ela fala? Ah, meu senhor, não me iluda, eu não preciso disso. E o que, que aconteceu? Ela tem um filho. A criança vem a morrer. Quando o jovem vai procurar, o Geazi vai procurá-la e pergunta como está, quando ela fala está tudo bem, ela está dizendo o seguinte: ó, comigo está bem. Eu não sei, parafraseando se com Elias está, porque tem um problema para Elias resolver. Entendeu? E aí, qual que é o problema? A criança morta. A criança morta era problema dela? Não, porque ela não pediu. A criança morta era problema de Elias. Elias não, Eliseu. Eliseu. Aí quando Eliseu vai, então corrigindo, Eliseu, hospedado na casa da sunamita, quando ele vai e Deus ressuscita a criança. O que que essa passagem bíblica nos mostra? Pessoal, que nós devemos ser realistas. Senhor, tá aqui, ó, eu não consigo resolver, né? É o Senhor que pode resolver. Gente, o que é problema de Deus no sentido, né? Não que Deus tenha problema, Deus é maior que tudo, mas numa linguagem bem acessível, pode ficar tranquilo que é de Deus. E não tenha medo de falar ao Senhor os seus desesperos, as suas angústias. Não existe essa, aí vai falar que está tudo bem. Não. O contexto é esse. Ela falou que estava bem, porque de fato o problema não era dela, o problema era de Eliseu, né? E a igreja também faz uma petição por ousadia. Eles estão passando perseguição, mas eles querem ousadia. E são respondidos, né? São respondidos porque eles recebem ousadia. E aqui é o que eu estava falando, o grande C.S. Lewis vai dizer: a oração não muda Deus, mas nos muda profundamente. De fato, a oração não muda Deus, mas a oração pode nos mudar, pode nos colocar dentro do plano perfeito do Senhor. Então, jovem, professor, incentive o seu jovem a ter o hábito da oração, né? Conforme a Elizabeth Elliot, a oração não deve ser, não deve ser levada como um passatempo, quando der eu oro, não. Ela tem que ser a base de nossas decisões, ela tem que ser um hábito, uma disciplina espiritual, né? E nós devemos pedir a coisa certa. Para aquele momento, o que, que eles precisavam? De ousadia, porque a perseguição iria se intensificar. Então, eles pediram ousadia, o pedido certo na hora certa, né? E o nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus. Em Jesus, nós vemos a oração como algo solitário. Sim, é muito bom orar em comunidade, orar em nossas igrejas, mas é bom também ter o hábito da oração solitária, que é a oração quando nós vamos para a nossa casa, fechamos a porta do nosso quarto, e ali falamos com Deus, né? E ali falamos com Deus. E a oração na vida de Jesus mostra a necessidade que temos de orar. Como diz o artigo, né, lá da jornalista, e as pesquisas, uma pessoa que ora, ela sofre menos de ansiedade. Não estou falando que ela não sofrerá, gente, não é isso. Não estou falando de pessoas que têm, de repente, um problema crônico, que tem, de repente, uma questão emocional crônica, que já adentra o campo da medicina. Mas eu estou falando de situações normais. Ai, amanhã eu estou ansioso para fazer aquela prova. Ou estou ansioso porque estou cheio de problemas. O Senhor, se nós orarmos, Ele nos dará paz, né? Ele nos dará direção. E a oração como uma comunhão e escuta. A vida de oração, ela transcende um mero pedido, né? Ela enfatiza uma vida de comunhão e uma escuta ativa, porque quando eu pergunto, o Senhor me responde, né? Então a oração, ela é um diálogo sincero, converse com Deus de forma sincera. O caso da sunamita.
Fale para Deus o que está passando na sua alma. Confesse a Deus os seus sonhos, seus medos, dúvidas e até pecados e desejos de pecar também. É uma escuta atenta, porque a oração, ela não é um monólogo. Eu não falar, falar, falar e Deus vai ficar me ouvindo. Não. Deus com certeza me responderá ou por meio da palavra, ou por meio de um servo seu, ou até mesmo o próprio Espírito falando comigo. E a oração, ela nos traz a certeza de que não estamos sozinhos, né? Então, quando oramos, demonstra que somos 100% dependentes de Deus. É isso, este é o segredo. A vida de oração revela uma dependência 100% do Senhor, né? E se você quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre esse conteúdo, aqui está livros como o do Tim Keller, Oração, do C.S. Lewis, Cartas a Malcolm, e da Elizabeth Elliot. São livros que trabalham melhor essa questão da oração como algo não só filosófico ou reflexivo, mas como algo prático para o meu dia a dia. E eu concluo essa aula dizendo que Atos 4:31 demonstra que a oração coletiva gerou um tremor físico. Isso é muito importante, porque talvez muitos de nós escutamos, crescemos escutando críticas e de forma pejorativa para aqueles irmãos que pedem oração como crente 6 horas, crente carriola. Pessoal, e não tem nenhum problema, a oração comunitária, orar pelos irmãos, um pelos outros, é bíblico, tá? Então, sim, se você já foi chamado de crente 6 horas, você está bíblico, porque a Bíblia pede e a Bíblia fala para orarmos uns pelos outros. Então, hoje eu dependo da oração, amanhã eu estou orando por alguém que também, de repente, está num momento de dificuldade e não consegue orar, ou nem sempre a pessoa está em dificuldade, a pessoa simplesmente precisa de oração. Nós precisamos de oração um pelos outros. Se hoje estou aqui compartilhando esse subsídio, é porque tem irmãos orando por mim. Ó, Senhor, abençoa o professor Sérgio, dê saúde, dê inteligência. Eu também oro por outros irmãos, pelos professores, e assim nós oramos uns pelos outros, né? Então, conforme o Tim Keller e o C.S. Lewis, a oração ela funciona não como um mecanismo de manipulação de Deus, mas como um mecanismo que nos alinha à vontade do Senhor. E a igreja primitiva priorizava a oração, não colocava a oração como último, né? E assim, pessoal, esse case nos ensina a cultivarmos a oração como uma disciplina. Deus abençoe você, espero você na próxima videoaula, que você possa compartilhar esse conteúdo do Caped, que você possa dar like, que você possa colocar perguntas, sugestões, e que Deus abençoe você, e até a próxima, se o Senhor Jesus assim permitir.